Vamos falar um pouquinho sobre o último avivamento, o que muitos esperam, muitos almejam, mas o que será realmente esse último avivamento? Eu não tenho uma resposta concreta, não tenho uma resposta certeira, mas tenho aqui algumas opiniões. Mas vamos começar com o que a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia em Daniel 12:10, e eu vou colocar aqui uma tradução mais próxima do hebraico, né? 12:10, Daniel, diz o seguinte: nos últimos dias, muitos serão purificados e embranquecidos e aprovados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Uma versão um pouquinho diferente diz assim, ó: muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão maus na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo. Aqui nós estamos falando de Daniel 12:10, que é um dos embasamentos daquilo que nós dizemos como o último avivamento. Tenho falado muito sobre a volta de Jesus, eu creio que Jesus está às portas, mas muitas pessoas, quando começam a falar sobre isso, eles falam assim: não, Jesus está voltando, mas nós ainda vamos ter o último avivamento. Então, a maioria das pessoas espera o avivamento para ter certeza de que Jesus vai voltar. Então, se não teve o avivamento ainda deve estar um pouquinho longe de voltar, né? Então, vamos parar um pouco, vamos continuar a nossa vida. Aí, hoje eu tive algo assim, entendendo, refletindo sobre isso. E é algo que eu já tenho pensado há um tempo. Primeiro, nós, evangélicos cristãos, que acreditamos na segunda volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, a gente tem uns pensamentos meio que divergentes. Porque eu não sei porquê, e eu já pedi para Deus um dia me falar por que diverge tanto essa tal volta de Jesus, tal não, volta de Jesus. Eu falo tal porque tantas coisas que se falam que a gente fica meio assim. E eu te aconselho a pedir ao Espírito Santo para clarear a sua mente, porque ele é fiel e ele dá respostas àquele que procura. Então, nesses últimos dias, nós teremos sim um avivamento, mas nós não podemos esperar um avivamento como no Pentecoste. Porque eu não acredito que vai ter um avivamento como um Pentecoste. O que todo mundo espera é que de repente o Espírito Santo comece a agir, todo mundo começa a falar em línguas, milagres aconteçam e pronto, o avivamento chegou e nós vamos, Jesus já está à portas. Mas Daniel 12 nos diz o seguinte: nos últimos dias muitos serão purificados, embranquecidos e aprovados. E na segunda versão fala: muitos serão postos à prova. Para eu ser posta à prova, eu preciso estar em meio a uma dificuldade, em meio a uma provação. Aí eu vou me lapidar, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou aceitar e vou ser aprovado. Quantas vezes você passou por algum problema e você pensou: Deus não existe, não é possível que ele veria eu passar por esse problema e não me sarar, e não me curar, e não resolver o problema? Pense em 3 segundos. Como está o mundo? Nós estamos passando por problemas? Quantas vezes eu ouvi dizer o seguinte: por esses dias, com o que tem acontecido com o sul do nosso país, Deus não está vendo aquelas crianças lá boiando? Deus não está vendo
essas pessoas já desistiram de Deus. Porque o que está me dizendo em Daniel 12:10, que aqueles que têm o coração voltados a Deus, aqueles que são os verdadeiros cristãos, eles irão passar por uma prova, eles irão passar por um problema e serão aprovados. Por que eles serão aprovados? Porque mesmo em dificuldades, eles continuarão crendo no Deus Altíssimo. Esse avivamento vai fazer com que nós acreditamos ainda mais em Deus. Então, eu creio que o último avivamento, antes que ele aconteça, nós iremos estar num momento muito difícil da nossa vida. E não é um, não é dois, não é o sul, não é o leste, não é o oeste, é geral. O mundo estará passando por um problema muito complexo. Muitos, ou quase todos, estarão passando por problemas. E mesmo passando por problemas, aqueles que creem em Deus, eles vão se permanecer firmes, aceitar a aprovação e serem aprovados. Aí sim, a manifestação de Deus vai acontecer, porque tem um ditado que antigamente dizia o seguinte: ou é pelo amor ou é pela dor. Aqueles que são escolhidos de Deus, que ainda estão capengando, eles vão passar pela prova e vão ser aprovados. Não estou dizendo que todos, porque aqueles que já creem que foram pelo amor, amém? Aqueles que ainda estão ali. Mas sabe o que me alegra um pouquinho? Me dá um pouquinho de satisfação? Em 2 Crônicas 17:14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei e o perdoarei os seus pecados e curarei a terra. Em Daniel 12 ele fala muitos, nos últimos dias muitos. Desses muitos, sobra alguns. E esses alguns são os remanescentes fiéis. Aqueles que têm aguentado e que têm sustentado em oração, em lágrimas e humilhação. Então, aqueles que permanecem, eles precisam estar intercedendo por esse povo. Mesmo eu não estando lá no sul, mesmo eu não estando lá na linha de frente, existem pessoas que intercedem por aquele lugar, que pede a Deus por aquele lugar, porque 2 Crônicas diz, se o meu povo que se chamar pelo meu nome, orar e jejuar, eu sararei a terra, assim diz o Senhor. Então, nesse avivamento, haverá pessoas assim, e através desses remanescentes fiéis, é que esse avivamento vai vir. E em Timóteo 41 diz o seguinte: mas o Espírito diz que nos últimos dias desviaram alguns da fé, dando ouvido a espíritos. Em Daniel ele fala sobre que muitos seriam purificados. E em Timóteo 41 diz assim: nos últimos dias alguns se desviaram das fé. Então, o desviar são poucos, mas os que serão purificados são muitos. Só que esses que desviaram, esses que irão desviar, são pessoas que estavam em alto, não vou dizer patamar, em alto escalão, não sei. São pessoas que tinham um alto cargo diante da palavra de Deus. E eles irão apostatar daquilo que eles criam e vão convencer os outros que aquilo que eles criam eram parcialmente errado, uma mentira misturada com verdade, e que esses que irão desviar, eles irão convencer a muitos. Nós precisamos estar
de ouvidos abertos, de olhos abertos para o que Deus tem para fazer nesses últimos dias. Por muito tempo, os judeus esperaram o Messias, e quando esse Messias veio, eles não acreditaram que era o Messias. Por que eles não acreditaram? Porque eles esperavam alguém que viesse com linho fino, com ouro. Nós temos muito tempo que nós esperamos o último avivamento. Mas nós estamos esperando algo tão glamouroso. E às vezes pode vir o avivamento e nós não iremos perceber. Assim como o povo judeu fez com Jesus. Eles esperavam o Messias e nós esperamos um avivamento glamouroso. Mas para nós, Daniel mostra que o avivamento vai vir pós um período de muita tristeza, de muita provação. E nós seremos aprovados. Aqueles que não permanecerem em Deus serão aprovados através das dificuldades, serão embranquecidos. Então quer dizer que eles estavam sujos. Que muitos estarão sujos, contaminados. E a palavra fala que serão embranquecidos, purificados, para receber o avivamento do Espírito Santo. Então, o que nós devemos fazer, a palavra também nos fala, analisa, pois, o homem a ti mesmo. Precisamos cada um voltar para dentro de si, analisar a ti mesmo, se humilhar, pedir perdão a Deus, aceitar, nos separar. E não é separar de pessoas, mas sim separar daquilo que te contamina, daquilo que te faz mal. Para que nós possamos viver realmente o avivamento. Porque o avivamento ele vai vir, mas nós precisamos desejar esse avivamento. Só que desejar esse avivamento não vai ser bom para todo mundo. Não vai ser bom para todos. Porque aquele que estiver contaminado, ele vai precisar ser purificado, posto à prova. E aí, quando você for colocado em prova, você vai aceitar? Você vai se manter firme? Esse é o verdadeiro avivamento que vai acontecer nos últimos dias. O avivamento que vai purificar eu e você, que vai colocar à prova eu e você. Não é um avivamento de glamour, eu não vou ficar rica de uma hora para outra, não vou ter rios de dinheiro de uma hora para outra e eu vou viver no glamour. Não. O avivamento, ele vai te confrontar. Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: você aceita? Você aceita ser purificado? Você aceita ser embranquecido? Você aceita passar por essa prova? E se você aceitar, Deus vai colocar um selo sobre você e está aprovado. Eu falo que bom seria aqueles que já foram, né? Agora que nós ficamos, se não ficar ainda, vai ser mais complicado. Mas eu espero que isso contribua para que a sua busca e para o seu entendimento, não sei, procure entender a palavra de Deus, que ela tem muito a passar para nós. É só mais uma chave para você virar aí no seu cérebrozinho e caçar os tesouros escondidos na Bíblia. Deus abençoe, ótimo dia para vocês.